Estamos de volta aqui no Bate-Papo Político. Os assuntos que estão hoje em pauta no Congresso Nacional, que se referem às eleições de 2022, ainda não mexem, jornalista Beto Almeida, com os eleitores, mas são mudanças que entram no calendário e lá na frente os eleitores irão perceber essas alterações, especialmente os partidos políticos. Nós falávamos sobre a proposta de emenda à Constituição, que tratava sobre a volta das coligações proporcionais. Esse assunto é página virada. Mas, paralelo a essa discussão, o Senado aprovou um projeto de lei que trata sobre a fidelidade partidária, que dispõe também sobre uma medida que é boa para as mulheres e para os negros que entram na disputa por vagas ao Legislativo. De acordo com a proposta apresentada, entre os trechos que são originários do projeto aprovado pelos deputados federais, está a contagem em dobro dos votos dados a candidatas mulheres e pessoas negras para efeito da distribuição dos recursos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. Ou seja, Beto Almeida, cada voto dado a uma candidata mulher ou a uma candidata ou candidato negro vai significar o dobro do volume de recursos que esses candidatos teriam direito na divisão do fundo eleitoral. Eu acho que isso é um ganho, viu, Luciano? Inclusive para aumentar mesmo a representatividade desses segmentos da nossa população nas casas legislativas. É inegável que as mulheres ainda hoje têm, sim, muita dificuldade de se fazerem presentes na política. E não é porque elas não têm interesse, não, Zenô. É porque falta mesmo recurso, falta incentivo. E os próprios partidos, a gente já vinha acompanhando isso em relação àquela questão do percentual de 30% de destinação dos recursos partidários para as mulheres. O projeto aqui, ele vai numa linha um pouco diferente. Ele estimula, não dá um percentual específico, mas garante que será o dobro a cada voto que uma mulher ou um negro tiver, ele vai ter aí a contabilidade em dobro contando para o fundo partidário ou o fundo eleitoral. Ou seja, haverá interesse dos partidos políticos, sim, em incentivar e principalmente buscar eleger candidatos desses segmentos da população. Agora tem outras coisas também na lei que são interessantes, Luciano. Uma delas, por exemplo, a questão da fidelidade partidária. Hoje, como é que é, Luciano? Hoje é proibido, por exemplo, o candidato que se elegeu por um partido, ele simplesmente decidir que não quer mais continuar naquele partido e deixar a sigla. Ele tem que aguardar uma janela partidária, que normalmente acontece lá pelo mês de março, abril. E como é que pode fugir a essa regra da janela partidária? Se houver a comprovação de que ele está sofrendo perseguição, que ele está tendo o mandato dele se tornado inviável e tal. Pelo que foi aprovado aí, acaba com essa história, Luciano. Ele fica livre desde que a legenda o libere para que ele mude de sigla. Simplesmente vai ser assim. Ou seja, Beto Almeida, temos um troca-troca de partido. Você é eleito, por exemplo, hoje e amanhã já é convidado para integrar a base de um governo e já pula de partido, né? Exatamente assim, dizendo, volta à feira do que era antes. E mexe também, Beto, com a data de posse dos governadores e presidente da República. E aí eu acho uma coisa bacana, porque hoje, até então, a posse, né, de prefeitos, de governadores, de presidente da República, Luciano, acontece no dia 1º de janeiro. Quantas vezes a gente já não viu isso? Todo mundo de óculos escuros ali no dia 1º de janeiro. E como jornalista, Beto Almeida, para fazer a cobertura. E os jornalistas que tinham que... Sem direito a Réveillon. Sem direito a Réveillon nem nada e tal. Ou então saía da festa direto para a solenidade de posse, que geralmente acontecia às 9 horas da manhã. Exatamente. E era uma solenidade longa, viu? Longa, e aí depois você tinha que voltar para a redação, escrever tudo. Ou então voltar para a cama. Ou então voltar para a cama. Mas não voltava não, tinha que trabalhar. Mas agora vai para o dia 5. Agora vai para o dia 5 de janeiro, a posse de presidente da República e governador toma posse no ano seguinte, depois da eleição, no dia 6 de janeiro. Melhora a vida, né, Luciano? Não tenha dúvida. São 7 horas e 37 minutos. Eu estava aqui preparando o jornalista Beto Almeida porque o Senado aprovou na noite dessa quarta-feira um projeto de lei que muda as regras dos cálculos para os partidos elegerem representantes da Câmara Federal, às Assembleias Legislativas e câmaras municipais. O texto será submetido à sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se sancionado até o dia 3 de outubro,
a lei já entra em vigência nas eleições de 2022. Pela norma aprovada, jornalista Beto Almeida, o partido que somar 80% dos votos do quociente eleitoral, que é o cálculo extraído da divisão do número de votos válidos pela quantidade de vagas na Casa Legislativa, garantirá vaga ao candidato mais votado. A regra estabelece, porém, que para ser eleito, esse candidato precisa obter pelo menos 20% dos votos do quociente eleitoral. Quero que você me ajude aqui a decifrar essa matemática eleitoral para você, ouvinte internauta, entender melhor. Repito, são assuntos de uma eleição que ainda está bem distante, mas é importante conhecer as regras que disciplinam o funcionamento do nosso sistema partidário, político e eleitoral. Hoje, pela legislação, o partido, vou arredondar os números, o partido precisa somar 100 mil votos para eleger um deputado estadual. Isso é o que nós chamamos de quociente eleitoral. E como é calculado esse quociente eleitoral? Você pega, por exemplo, um partido, foram apurados, a Justiça Eleitoral apurou, por exemplo, 1 milhão de votos. Pega-se 1 milhão de votos válidos, divide pelo número de deputados estaduais, pelo número de cadeiras. Aí você vai ter desse cálculo o resultado que é o chamado quociente eleitoral. Exatamente isso. Só que pela proposta aí, o deputado, ou tanto aqui no caso estadual ou federal, ele vai ter que, pelo menos para entrar nesse cálculo, Luciano, conseguir pelo menos 20% dos votos do quociente eleitoral. Só no exemplo que você citou. Mas aí, para ser ainda mais didático, Beto Almeida, nessas novas regras, que, repito, ainda dependem da sanção do presidente Jair Bolsonaro, hoje um partido para eleger um deputado estadual, por exemplo, vamos somar aqui, para facilitar os cálculos, vamos arredondar os números. Um partido precisa somar 100 mil votos. Pronto, é o quociente eleitoral. Com 100 mil votos, o jornalista Beto Almeida é eleito deputado estadual. Mas, com as novas regras, o cálculo vai mudar. Se o jornalista Beto Almeida está afiliado a um partido que não alcançar os 100 mil votos, mas se alcançar 80% desses votos, e desde que o jornalista Beto Almeida tenha recebido 20% dos 80 mil votos, aí o Beto Almeida é deputado estadual. Será que ficou claro, Beto? Olha, Luciano, claro fica, mas não é fácil de entender assim rapidamente. Essa história do quociente confunde ainda muito o eleitor. Então, pegando só pra gente finalizar essa história, porque ainda vai falar disso, 100 mil, o partido não, hoje, por exemplo, pelas regras atuais, se ele não conseguir, ele nem entra no cálculo, né? Mas, o que está querendo mudar aí é o seguinte, 80% ele conseguiu 80 mil votos. Então, vamos lá. Ele tem quantos deputados, quantos candidatos disputando ali? Tem, vamos lá, 5. Mas esses candidatos precisam, para entrar nesse cálculo aí, para ter a chance de vir a ser eleito, conseguir ele individualmente pelo menos 20% desses votos. Ou seja, 20% então de 80 mil, 2 vezes 8, 16. Ainda sei, 16 mil votos. Pronto, é isso aí. Aí entra na disputa pelas chamadas sobras eleitorais. Mas, confusão, o né, assunto Beto? é muito confuso. Pois é, Beto, por falar em confusão, vamos falar agora em fusão. Eu ainda quero falar de Mauriti também, né? Porque nós temos que falar aqui daquela questão ainda que a gente começou falando dos benefícios, das pensões pagas a ex-prefeitos, ex-vereadores, porque a gente viu essa decisão do Supremo Tribunal Federal que atingiu Campos Sales, né, e Nova Russas. Aí ontem o Ministério Público Estadual do Ceará entrou, Luciano, com um pedido de liminar para que também seja suspenso o pagamento que é feito hoje aos ex-vereadores e ex-prefeitos do município de Mauriti. Jornalista Beto Almeida, deixa eu chamar o nosso correspondente Aloísio Vilar, que é da nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Ele tem informações ali de Mauriti, que fica na região sul do Ceará. Aloísio. Daqui a pouco o Aloísio chega com essa informação que o Beto começou a antecipar aqui sobre essa história de aposentadoria e pensões dos vereadores e familiares. Beto, nós estávamos na pauta nacional com reflexo na política do Ceará e a outra informação já na reta final do bate-papo político. As lideranças nacionais do DEM e do PSL se mobilizam para a fusão dos dois partidos que darão origem a uma sigla que terá a maior fatia do fundo eleitoral em 2022. Com o volume de recursos destinados à campanha do próximo ano e também ao fundo partidário, o novo partido que irá nascer dessa união
poderá, Beto Almeida, somar em termos de fundo eleitoral pelo menos 450 milhões de reais. Esses números estão apenas no campo das estimativas, mas nos bastidores os cálculos apontam nessa direção. E por quais razões tanto dinheiro, jornalista Beto Almeida? Em 2018, o PSL elegeu aí, você me corrige aí esses números, vou arredondar aqui, 51 deputados federais e saiu com o maior fundo eleitoral para as eleições de 2020, um volume expressivo que esse volume poderá dobrar para as eleições de 2022. E com o dinheiro do fundo eleitoral do DEM, que tem menos deputados federais, a previsão é que a fusão desses dois partidos, do DEM e do PSL, dê origem a uma nova sigla com pelo menos 80 deputados federais, aumentando assim o volume do fundo eleitoral para 2022. É exatamente esse, Luciano, o interesse nessa fusão. Você falou em 51 deputados federais que o PSL teria eleito, né, na eleição passada. Teria eleito, não, elegeu. Ele elegeu, na realidade, 52, 52 deputados federais e 4 senadores. E aí você tem também os números do DEM? Deixa eu procurar o do DEM aqui. Mas uma coisa é certa, Luciano. Hoje, para quem considerava essa fusão algo difícil de acontecer, ela, exatamente por conta desse portento, desse poderio que ela representa na questão do fundo partidário, é que está se viabilizando. Porque aparentemente não dava para entender como que se iria dividir essa nova sigla diante de tantos caciques, por exemplo. Como pensar que o Bivar, o Antônio Bivar, que é o comandante do PSL, pudesse fazer essa divisão de poder com o ACM Neto, que é o presidente do DEM. Bom, a coisa nesse aspecto já está resolvida, contanto que esse fundo partidário seja bem distribuído entre essas duas siglas que vão se unir numa só, que ainda não se sabe qual é o nome que vai ter, se vai ficar DEM, por exemplo, ou se vão criar uma nova sigla. Já estão, inclusive, avaliando esta possibilidade de, inclusive, na fusão, mudar de nome e ter uma nova sigla. Seja como for, isso, por exemplo, Zeno, vai sim mudar a composição na Câmara dos Deputados, porque é uma fusão que chega para fazer uma diferença na composição final da casa. Agora, do DEM, você encontrou quantos? Beto, eu estou aqui levantando uns números aqui, a gente já está na reta final do bate-papo político, mas em 2020, né, o PSL, pelos cálculos aqui, o PT somou 200 milhões de reais em fundo eleitoral e o PSL 193 milhões de reais. Como o Congresso Nacional está discutindo nesse momento o fundo eleitoral para 2022, e aqui no Jornal Alerta Geral nós falamos que a perspectiva era de dobrar o fundo eleitoral, que foi de 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões em 2020, passaria para 4 bilhões e meio em 2022. Então, é com base nessa projeção do fundo eleitoral a ser aprovado pelo Congresso Nacional que nós teremos essa fatia gorda aí a ser controlada pelo DEM e pelo PSL, ou pelo partido que nascerá dessa fusão entre as duas siglas, com reflexo no Ceará, porque há uma expectativa aí, Beto Almeida, que alguns deputados federais de outras siglas também se incorporem a esse novo partido que irá surgir a partir da fusão do DEM e do PSL. Sem dúvida, Luciano. E aí tem um detalhe, inclusive, por exemplo, com a perspectiva de como ficaria, por exemplo, possíveis candidatos ao governo do estado que ingressariam na sigla, como se cita o próprio caso do capitão Wagner. Eu não creio que isso seja viável para nessa nova sigla, que ela vai ter um perfil mais de centro, vamos dizer assim, e de centro-direita, para um candidato com o perfil do capitão Wagner, que é bolsonarista, ingressar nessa nova sigla. Algo inviável de se avaliar a preço de hoje. Então, Beto, para concluir, apenas respondendo a sua pergunta sobre o fundo eleitoral do DEM. O DEM ficou em 2020 com 114 milhões em fundo eleitoral. Pelo menos os números que aparecem aqui, né? 102 milhões de reais, 114 milhões de reais. Você teve o PSL com 193 milhões de reais. Se formos dobrar esses valores, estamos falando aí de 450, 500 milhões de reais em fundo eleitoral. Dá para fazer uma boa eleição, não dá, Beto? Meio bilhão de reais dá para fazer uma boa, não, dá para fazer uma super eleição com dinheiro, diga-se de passagem.
todo público. Você ainda tem algum assunto a falar? Era Mauriti, mas acho que você disse que ia chamar uma participação matéria sobre isso, a participação do nosso mas Aloysio olha, Vilar. Se não for então, o caso... é o seguinte, dá uma virada aqui que a gente volta já já. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Eu ainda volto aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, agora com o nosso Aloysio Vilar, da região metropolitana do Cariri, falando sobre essa pensão para ex-vereadores e ex-prefeitos do município de Mauriti. O Ministério Público do Estado do Ceará anunciou que, por intermédio do promotor de justiça da comarca de Mauriti, Leonardo Marinho Chaves, ajuizou uma ação civil pública pedindo a declaração de nulidade de ato administrativo, obrigação de não fazer e declaração de inconstitucionalidade de lei municipal contra o município de Mauriti. De acordo com o Ministério Público, a ação civil questiona a constitucionalidade no pagamento de pensão vitalícia a ex-prefeitos e ex-vereadores de Mauriti. O órgão afirma ter requerido que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão imediata dos efeitos dos atos administrativos, que concedem um benefício mensal aos 9 cidadãos contemplados, além de outros eventuais beneficiários que possam se encontrar na mesma situação. Ainda segundo informações do Ministério Público do Ceará, a própria Procuradoria-Geral do município de Mauriti teria confirmado que atualmente encontram-se concedidos e ativos 9 benefícios, todos voltados a parentes de ex-vereadores que recebem pensão mensal vitalícia que geram uma despesa mensal de R$ 39.211. Da região do Cariri, Aloysio Vilar para o jornal Alerta Geral. Ou seja, Luziano, há compreensão muito clara de que os municípios não podem legalmente conceder esse tipo de benefício, de pensão, porque cria uma verdadeira casta e não há recursos previsíveis para isso. Então, os municípios aí de Mauriti, Campos Sales, Nova Russas e quem mais ainda tiver, é melhor se preparando, porque inclusive a decisão do Supremo Tribunal Federal já gerou jurisprudência sobre isso. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, a você, Beto Almeida, a você, ouvinte, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira para todos e até amanhã.